Olá, muito boa noite. Está no ar o nosso Bom Dia Entrevista. O nosso bate-papo de hoje vai ser com o médico pneumologista Leandro Gritti. Ele já está aqui ao meu lado. Muito boa noite, doutor. Seja bem-vindo. Muito boa noite. Obrigado, Isabel. Doutor, nós vamos falar hoje, então, sobre um problema de saúde pública, que é o tabagismo, um dos problemas de grande preocupação. E eu gostaria que o senhor começasse exatamente falando sobre esse cenário atual que a gente vivencia, né, hoje, assim, como que o senhor avalia esses inúmeros danos que vão além da saúde pulmonar, certo? Sim. O tabagismo, a despeito de alguns progressos aqui no Brasil, ele é ainda um problema mundial e é uma pandemia também, né? É responsável por um número grande de mortes, tá? E algumas causas de morte são diretamente relacionadas ao cigarro. O câncer de pulmão é um deles, por exemplo, facilmente, e a doença pulmonar obstrutiva crônica, né? São duas situações que nós teríamos, por exemplo, em torno de 1/10 de doentes que nós temos hoje, se nós conseguíssemos eliminar o cigarro, né? Então, fora as doenças cerebrovasculares, cardiovasculares, enfim, são mais de 50 doenças atribuíveis ao cigarro. Então, é um flagelo mundial. No Brasil não é diferente, apesar de que nós temos algumas coisas que podemos comemorar, porque ao longo de décadas de trabalho, principalmente trabalho educativo, né? Campanhas publicitárias, conscientização da população, campanhas em escolas, o aviso, enfim, todas as especialidades médicas, sempre que alguém vai consultar, pergunta sobre o tabaco. Então, isso por si só já induz a um questionamento e facilita o abandono. Então, ao longo dessas 4, 5 décadas, nós tivemos redução do número de tabagistas no Brasil. Tá? Ainda é grande, tá? Ainda é grande. Infelizmente, as mulheres aumentaram o consumo, mas é bem menor em relação a 30 ou 40 anos atrás. Ainda é um grande problema e uma das principais causas de morte evitável. Pois é, doutor. E muitas pessoas, a gente sabe que é um vício, com certeza, é difícil de lidar, desafiador, e muitas pessoas buscam alternativas, certo? E uma dessas formas, digamos assim, uma das medidas, é o cigarro eletrônico, conhecido bastante, né, por muitas pessoas, inclusive os jovens que fazem a sua adesão. Porém, merece um alerta esse assunto, né, doutor? Sim, é outro problema crescente. Então, assim, a dependência da nicotina, né? A nicotina é uma substância extremamente potente em termos de induzir a dependência química, né? Ela tem um efeito extremamente rápido. Tá? Em poucos segundos depois de uma tragada, você já tem efeito no sistema nervoso central da nicotina. E ela tem um efeito curto. Então, ela preenche características muito importantes das drogas que levam ao vício, ou seja, um efeito potente, rápido e curto, ou seja, a pessoa fuma, já percebe o efeito. Então, isso reforça bastante a questão da dependência e do vício. Felizmente, a maioria das pessoas querem parar de fumar, tá? E existe a dificuldade em parar de fumar. Nessa esteira de tentar parar de fumar, e aí nós vemos que uma estratégia da indústria do tabaco foi se direcionar para o cigarro eletrônico e inicialmente sendo até, digamos assim, propagandeado como uma alternativa para o abandono do tabaco. É uma alternativa perigosa, tá? E nós dizemos o porquê assim. Por que é perigoso? Seria uma estratégia que nós chamamos tipo de redução de danos, ou seja, o cigarro eletrônico, por não conter tudo que contém no cigarro convencional, causaria menos danos. E não é, né? Você tem a nicotina, que provoca a dependência, e você tem substâncias que são veículos, como o glicerol, propileno glicol, e que com a queima, né, o aquecimento dessas substâncias, essa vaporização, gera outras substâncias que são tóxicas, tá? Aguda e cronicamente. Agudamente, inclusive, existe um termo que é cunhado em inglês, que é EVALI, que significa injúria ou dano pulmonar agudo decorrente do consumo de cigarros eletrônicos ou vaporizadores. E isso pode ser uma situação extremamente grave, com risco de morte, admissão em UTI. Tá?
Então, o cigarro eletrônico não é uma alternativa confiável para o abandono do tabagismo. Tá? Apesar de existirem alguns dados, no geral, quem consome cigarro eletrônico acaba consumindo outros produtos derivados do tabaco e consumindo os dois, né? Ele usa o cigarro eletrônico ou vaporizador e usa tabaco, né, para obter a nicotina de forma convencional. Na verdade, Então, ele potencializa quase, né, exatamente, doutor, os danos. Então, efetivamente, assim, não é uma boa alternativa por não reduzir significativamente a chance de parar de fumar e eu acrescentar a possibilidade de dano pulmonar agudo grave. Tá? Apesar de difícil, existem alternativas para o tratamento do tabagismo. Sem dúvida, é melhor sempre buscar orientação, né, doutor? Exatamente. E outra preocupação é que algumas pessoas que não fumam o cigarro convencional fazem adesão ao cigarro eletrônico, doutor. Então, uma preocupação extra. Sim. O cigarro eletrônico ele tem um apelo de modernidade, né? Então você tem hoje você tem uma gama muito grande de dispositivos eletrônicos de fumar, né? Então existem os que são recarregáveis, né? Você coloca a carga com nicotina ou sem nicotina. Existem os descartáveis de uso único, né? Tem alguns que você troca a bateria, outros você carrega via uma pendrive no computador. Então, esse apelo, ele é muito chamativo para os jovens, tá? Adolescentes e pré-adolescentes, que são os grandes consumidores do cigarro eletrônico, né? Se iniciam ali com 13, 14 anos de idade, tá? Aliado ao quê? Além desse aspecto de modernidade, ele tem artifícios que já foram utilizados no tabaco convencional. Todo mundo conhece os cigarros mentolados tradicionais. Qual era o objetivo dos cigarros mentolados tradicionais? Diminuir aquele cheiro ruim e atrair as mulheres. Então, ele era mais palatável. Assim é também o cigarro eletrônico, com aditivos. Então, ele pode ter cheiros diferentes, mais agradáveis, e sabor diferente também. Tá? Então, é um grande problema que vem aumentando no mundo todo, tá? E no Brasil também, o uso de cigarros eletrônicos, especialmente por pré-adolescentes e adolescentes. É uma fonte de dependência à nicotina. Pois é, doutor, mas o fato é também que desde 2009 a Anvisa proibiu a comercialização dos cigarros eletrônicos. Contudo, eles podem ser encontrados, inclusive, em lojas online, enfim. Quer dizer, como que o senhor observa essa questão? Sim, a própria Sociedade Brasileira de Pneumologia, né, se manifesta contra a regularização, né, da comercialização ou autorização da comercialização do uso, porque ela justamente enxerga muito mais prejuízos do que benefícios. Apesar de ele ser proibido a sua comercialização, enfim, no Brasil, ele é facilmente disponível, né, ele é facilmente disponível. No momento em que você legalizar ele, no caso, seria mais facilmente ainda, e especialmente com esse apelo de auxiliar, entre aspas, no abandono do tabaco convencional, nós teremos provavelmente uma epidemia do consumo do cigarro eletrônico. Como que se faz para combater isso? Eu acho que a experiência do tabaco convencional nos dias são educação, né? Educação, 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 esclarecimento, esclarecimento, esclarecimento. Tá? E os aspectos legais de dificultar, como é o cigarro convencional, aumento de impostos, por exemplo, né? O cigarro convencional tem seu grande preço no imposto, o que aumenta custo, reduz consumo. Sem dúvida, e aumentar a discussão, o debate nas escolas, nos diferentes ambientes, né, doutor? Prevenção é essencial. E, bom, e quando a gente fala, doutor Leandro, assim, ó, no que se refere, então, a essa dificuldade específica, né, da maioria das pessoas em abandonar o cigarro convencional, quais as orientações que o senhor daria? Porque a gente sabe que os fatores ambientais são decisivos também nessa luta, digamos assim, certo? Sim, o tabagismo, como toda dependência, tem uma dificuldade grande no abandono, né? Quem é tabagista, quer parar de fumar, entende bem essa dificuldade. Tá? E é importante querer, né? Mas nem sempre basta querer, porque senão não teríamos mais fumantes, né? Seriam todos ex-fumantes, ou pelo menos 80%, 90% das pessoas querem parar de fumar.
Então, existe uma dificuldade bastante grande. Como todas essas questões de dependência, muito, né, realmente é do grau de motivação, né, e o grau que essa pessoa consegue tolerar dos sintomas da abstinência, da falta da nicotina. Tá? Então, você começa a educar essa pessoa para que ela se motive para o abandono do tabaco. Você traça um plano conjunto com essa pessoa, e inclusive estabelecendo datas limites. Você avalia o quanto essa pessoa consome de tabaco para avaliar o grau de dependência química da nicotina, além da questão comportamental. E, com base nisso, você pode lançar mão, por exemplo, de medicamentos para auxiliar esse período de transição. Tá? Alguns medicamentos que você inicia uns dias antes da parada do tabaco, e a própria terapia de reposição de nicotina, que nós chamamos, que é quando a pessoa para, desenvolve sintomas de abstinência, então nós conseguimos utilizar doses graduadas e progressivamente reduzidas para eliminar ou para reduzir os sintomas de abstinência e tornar esse passo de abandonar o tabaco mais fácil. A questão, eu volto, né? A questão do cigarro eletrônico, eles entraram nesse momento, né? Colocando que o cigarro eletrônico poderia ajudar nessa parada. Poderia, mas ele realmente não ajuda, porque ele tem todas as características também comportamentais, né? Você inala, é um ambiente social, então ele não, nos diversos estudos, sim, a maioria melhor conduzidos, não mostrou benefício no abandono do tabagismo a longo prazo nas pessoas que tentaram utilizar o cigarro eletrônico como ponte, né, como forma, como auxiliar no abandono do tabaco. Ele acaba até remetendo a ideia de retornar daqui a pouco ao convencional. Exatamente. E o que se percebeu é que, por exemplo, com o cigarro eletrônico, menos pessoas procuraram programas de abandono do tabagismo. Então, você acaba fugindo, né, procurando uma alternativa que, na verdade, não é uma boa alternativa. Né? A chance de você parar de fumar é menor do que num acompanhamento, seja individual ou seja num grupo, né, de apoio ao tabagismo, além de você se expor a outros potenciais danos à saúde. Certo. Bom, então, o ideal é sempre procurar um especialista, né, doutor, fazer um tratamento. E esse tratamento, doutor, até para a gente ir para o encerramento, o que o senhor poderia nos dizer assim? Claro que não há um tempo, digamos assim, exatamente limitado para depende de cada paciente, certo? Depende da realidade de cada indivíduo. Sim, normalmente, enfim, existem os programas para suporte ao abandono do tabagismo, existem, por exemplo, consultas individuais, né, acompanhamento individual, ou grupos, né? As secretarias de saúde, em sua maioria, têm grupos de apoio para o abandono do tabagismo, né? Funcionando semelhante como você tem reuniões de educação, tem consulta médica e tem disponibilização de medicação quando necessário. Quando nós utilizamos medicação, via de regra, 90 dias, né? 3 meses de medicação. Tá? E quando se repõe a nicotina, é variável, de 1 mês e meio a 3 meses, dependendo do grau de dependência, da tolerância da pessoa a reduzir as doses. Como regra geral, né? Certo, e é importante esse suporte também da família, dos amigos, enfim, de todo o círculo social. Né? Exatamente, porque muitos dos sintomas de abstinência vão acabar impactando no convívio, né? Aquela irritabilidade, a perda de concentração, às vezes a redução do rendimento no trabalho, né? Por exemplo, por questões de concentração. Nesse momento é importante o apoio da família. Tá? Nesse momento é importante entender que aquela situação é transitória, tá? E que esses sintomas de abstinência vão reduzindo ao passar dos dias e que aquilo volta ao normal. Tá? Então, o apoio da família nesse momento, em compreender essa situação e dar um suporte, né, é importante. Com certeza, se você está passando por esse problema, né, é muito bom procurar uma ajuda, um profissional adequado, um tratamento ideal para combater. Doutor Leandro, muito obrigada pela sua participação aqui no Bom Dia e até uma próxima oportunidade. Okay. É um prazer. Desse modo, nós encerramos o nosso Bom Dia Entrevista. Você pode conferir novamente esse programa e outros aqui na página do Jornal ITV Bom Dia. Tenham todos uma ótima noite.